Já percebeu que, muitas vezes, quem nos fere acredita que jamais sentirá o peso da própria ação. O ofensor age certo de que sua atitude ficará impune, como se a vida não tivesse meios de cobrar. Mas o estoicismo ensina que a maior resposta não está na vingança direta, e sim na transformação da dor em força. A mágoa se torna combustível quando não nos rendemos ao desespero. Cada ferida, em vez de nos aprisionar, pode se tornar alicerce de firmeza. É nesse silêncio interior, nesse autocontrole, que surge a verdadeira arma. Mostrar que nada quebrou sua essência. Essa postura desconcerta quem esperava lágrimas ou imploração, pois a serenidade acaba falando mais alto do que qualquer explosão de raiva. Há uma ironia em se manter calado diante da injustiça. O silêncio ecoa mais fundo do que palavras lançadas em fúria. O estoico entende que reagir de forma impulsiva é entregar poder ao agressor. Quando a resposta é a ausência de reação, o outro começa a lidar com a própria consciência, e essa voz interna costuma ser mais cruel do que qualquer discurso. O silêncio, longe de ser fraqueza, revela domínio absoluto sobre si. Quem espera confronto se vê desarmado diante da calma. Essa quietude, além de digna, corrói lentamente quem buscava provocar dor. Assim, o arrependimento nasce não porque você pediu, mas porque o outro percebeu sozinho a dimensão do erro cometido. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, fica comigo até o final, porque ainda vem uma revelação que vai mudar sua forma de enxergar esse assunto. Aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu gostei, se quiser ajudar o canal a crescer, clica no valeu do YouTube, e comenta aqui embaixo a palavra força, para eu saber que você está firme junto comigo nessa caminhada. Nada machuca mais um ego ferido do que perceber que sua ausência não abalou quem foi alvo da ofensa. O desaparecimento estratégico se torna um grito silencioso. Não se trata de ignorar por orgulho vazio, mas de mostrar que sua vida não depende de quem tentou diminuir seu valor. A distância transforma o agressor em prisioneiro do próprio vazio. Enquanto você segue construindo, fortalecendo-se, ele passa a notar que perdeu o espaço onde acreditava ser indispensável. A ausência bem aplicada é como um espelho. Devolve ao outro a imagem de sua irrelevância. Nesse reflexo, nasce o arrependimento que obriga o culpado a rastejar em busca do que já não controla. O que antes parecia indiferença começa a pesar na mente de quem feriu. O ofensor, ao perceber que perdeu sua influência, inicia uma jornada de remorso. O retorno não é apenas físico, mas marcado por submissão e vergonha. O estoicismo ensina que não precisamos correr atrás para provar nada, pois o tempo e a consciência do outro cumprem esse papel. Quem outrora acreditava ter poder sobre suas emoções se vê agora fragilizado, buscando restaurar laços que já não têm a mesma força. É nessa inversão que reside a verdadeira vitória. Mostrar que a vida segue, enquanto o arrependido retorna, não por compaixão, mas pela dor de ter subestimado sua firmeza. Já notou como algumas pessoas esperam reações explosivas quando tentam nos provocar? O ofensor imagina que gritos, lágrimas ou justificativas irão surgir imediatamente. Mas quando encontra silêncio, algo inesperado acontece. Ele passa a lidar com a própria consciência. Esse vazio o acompanha como sombra, tornando-se incômodo constante. O silêncio tem a força de inverter papéis, colocando o outro diante daquilo que mais teme: a ausência de importância. A mente do culpado começa a trabalhar contra ele, criando arrependimento em cada lembrança. O silêncio não é passividade, é estratégia que abre feridas invisíveis, muito mais profundas do que qualquer resposta direta. A primeira reação de quem sofre um ataque é defender-se com palavras. Porém, o estoicismo mostra que ceder ao impulso é entregar ao agressor exatamente o que ele deseja: atenção. Dominar essa urgência de se explicar exige disciplina mental, mas traz consigo enorme poder. O autocontrole transforma o silêncio em resposta calculada, mostrando superioridade. Em vez de gastar energia tentando provar algo, o sábio permite que o próprio tempo revele a verdade. Essa escolha coloca você em posição de comando, pois enquanto o outro espera reação, encontra apenas calma inabalável. O domínio de si mesmo é o maior castigo para quem tentou desestabilizar. A serenidade se torna muralha contra qualquer ofensa. Quem tenta machucar acaba se frustrando ao perceber que não conseguiu quebrar sua paz. O escudo da tranquilidade impede que palavras maldosas atinjam seu interior.
Isso não significa ignorar completamente, mas escolher o que merece atenção. O ofensor passa a sentir-se inútil diante de alguém que não se deixa abalar. Essa impotência alimenta o arrependimento, pois nada desarma mais do que enfrentar alguém que não reage conforme o esperado. A mente tranquila não apenas protege, mas também devolve ao outro a responsabilidade pelos próprios atos, como reflexo inevitável. Ao não encontrar reação, o culpado começa a mergulhar em sua própria consciência. A mente repete cada gesto, cada palavra, cada atitude que provocou dor. Sem a válvula de escape da discussão, ele é obrigado a lidar sozinho com suas escolhas. Esse processo gera tormento silencioso, que se intensifica a cada lembrança. O silêncio, aliado à indiferença, cria o cenário perfeito para que o ofensor reconheça o erro. Aos poucos, o arrependimento se transforma em peso insuportável. E é nesse ponto que ele retorna, não por generosidade, mas pela necessidade de aliviar a culpa que o corrói por dentro. Já reparou que algumas presenças só são realmente valorizadas quando deixam de existir? A ausência tem um poder devastador, pois mostra, de forma silenciosa, que a vida pode seguir sem depender de quem tentou ferir. O estoicismo ensina que não é preciso confrontar, discutir ou implorar. Muitas vezes, desaparecer é a declaração mais forte que alguém pode fazer. Quem esperava encontrar fragilidade se depara com o vazio. Esse silêncio espacial comunica algo impossível de ignorar. Sua existência não depende da aprovação do outro. A ausência, quando usada com firmeza, é a resposta que cala qualquer provocação. A mente humana não lida bem com o silêncio, nem com a distância. O ofensor, acostumado a ter influência sobre você, de repente sente um vácuo. Esse vazio começa a se tornar peso insuportável. A falta de contato, de mensagens, de explicações, ecoa como um lembrete constante de que algo foi perdido. E o curioso é que, quanto mais o tempo passa, mais a imaginação trabalha contra ele. Cada dia sem sua presença se transforma em castigo, alimentando pensamentos de arrependimento. O vazio não é apenas ausência física, mas um espelho que mostra ao culpado o tamanho de sua irrelevância. Sumir sem precisar dar explicações é uma demonstração de força. Quando você não se preocupa em justificar sua ausência, transmite uma mensagem clara: não deve nada ao ofensor. Essa atitude desarma, porque tira dele o controle da narrativa. Ele não tem respostas, não encontra motivos, não sabe o que dizer a si mesmo. Esse silêncio estratégico coloca diante de sua própria impotência. O desaparecimento, quando feito de forma consciente, é capaz de corroer lentamente qualquer orgulho. Afinal, a ausência prolongada desperta mais perguntas do que qualquer justificativa poderia trazer. O culpado se vê refém da dúvida e da insegurança. A ausência prolongada acende um sentimento inevitável: a saudade. Quem acreditava que você era descartável percebe, pouco a pouco, o tamanho da perda. O arrependimento nasce do vazio que você deixou. A mente do ofensor passa a buscar sinais, tentativas de contato, qualquer gesto que alivie a dor do afastamento. Mas quanto mais ele procura, menos encontra. Esse deserto emocional se transforma em fardo que o obriga a retornar, agora em posição de submissão. O silêncio e a ausência não apenas punem, mas criam as condições perfeitas para que o culpado volte, movido não por generosidade, mas pelo peso da saudade e da dor que ele próprio plantou. Você já percebeu como a indiferença tem o poder de desestabilizar, mais do que qualquer resposta direta? Quando alguém nos fere, espera lágrimas, raiva ou, no mínimo, atenção. Porém, quando encontra frieza absoluta, é surpreendido por algo que não sabe lidar. A indiferença não precisa de explicações. Ela fala por si só. É como uma muralha invisível que o outro não consegue atravessar. Ao se deparar com esse muro de silêncio e neutralidade, o agressor perde a sensação de controle. Esse jogo psicológico desmonta qualquer tentativa de provocar, pois nada frustra mais do que ser ignorado por completo. Toda ofensa nasce do orgulho ferido ou da vaidade de quem busca sentir-se superior. O estoicismo ensina que a melhor forma de combater isso não é com confronto, mas com a ausência de reação. Ao não ceder à provocação, você mostra que o outro não tem relevância suficiente para abalar sua vida. Essa atitude é uma afronta direta ao ego do ofensor, que esperava dominar o cenário. O inimigo da vaidade é justamente ser tratado como irrelevante.
A cada vez que você mantém sua postura serena, a vaidade dele perde força, até que o arrependimento começa a corroer por dentro, mostrando que a tentativa de ferir foi inútil. Enquanto muitos acreditam que vingança se faz com palavras duras ou atitudes diretas, o estoicismo revela que a verdadeira vitória está na tranquilidade. Mostrar serenidade diante da ofensa é devolver ao outro uma derrota silenciosa. Essa calma não apenas preserva sua paz, mas também serve como lembrete constante de que você não foi atingido. Nada é mais doloroso para quem tentou causar sofrimento do que perceber que falhou. Sua tranquilidade se transforma em espelho, obrigando o ofensor a encarar sua própria fraqueza. Essa forma de vingança é sutil, mas devastadora, pois não deixa espaço para justificativas ou desculpas. O agressor, ao lançar suas armas, espera ver feridas abertas. Mas quando se depara com sua indiferença, sente uma confusão crescente. Ele não entende como suas palavras ou ações não geraram efeito. Esse desconcerto se torna insuportável, pois o coloca diante de uma verdade incômoda. Você é mais forte do que ele imaginava. O jogo da indiferença embaralha sua mente, levando-o a questionar seu próprio valor e suas escolhas. No fim, o ofensor percebe que quem realmente perdeu foi ele mesmo. É nesse ponto que a indiferença se torna a maior arma, provocando o arrependimento inevitável e forçando-o a rastejar em busca de algo que já não tem controle. Curiosamente, aquilo que parecia uma derrota pode se tornar a maior fonte de poder. Quando alguém nos fere, a tendência é enxergar apenas o peso da mágoa. Mas no estoicismo, essa dor se converte em combustível. Cada ferida traz a oportunidade de moldar uma versão mais forte de si mesmo. O ressentimento deixa de ser um fardo e passa a ser impulso para a evolução. O sofrimento, que antes parecia sufocar, se transforma em energia vital para construir novos caminhos. Ao perceber que nada externo pode destruir sua essência, você passa a caminhar com mais firmeza, enquanto o outro carrega o peso de ter criado o impulso que o fez crescer. Nenhum golpe é capaz de atravessar nossa vida sem deixar um aprendizado. O estoico enxerga em cada decepção uma lição oculta. Quando o agressor acreditava que havia causado apenas dor, na verdade estava oferecendo um presente disfarçado, a chance de aprender e se fortalecer. O sofrimento revela quem realmente somos, mostrando se cedemos à amargura ou se escolhemos a resiliência. Essa visão transforma a ferida em sabedoria, algo que ninguém pode roubar. O arrependimento do ofensor surge justamente quando percebe que, ao tentar destruir, acabou impulsionando seu crescimento interior. Ele retorna, envergonhado, diante de quem não apenas sobreviveu, mas floresceu. Resiliência é a marca de quem não se deixa dobrar. O triunfo não está em eliminar a dor, mas em usá-la como ferramenta de fortalecimento. O ofensor, ao ver que você continua firme, descobre que falhou em sua tentativa de quebrar sua essência. Essa postura silenciosa é uma vitória que não precisa de aplausos. O triunfo da alma resiliente se manifesta no olhar calmo, na vida que segue em frente, na força que se multiplica a cada desafio superado. Esse cenário corrói a mente do agressor, pois ele percebe que sua ação não apenas fracassou, mas produziu o oposto, um ser humano ainda mais inabalável. Quando a dor se transforma em virtude, não apenas o ofensor é afetado, mas todos ao redor passam a enxergar a diferença. O respeito nasce da capacidade de se manter firme, mesmo em meio ao caos. Pessoas que observam sua postura passam a admirá-lo, entendendo que a grandeza em não se deixar dominar pelo rancor. Esse respeito inevitavelmente chega também aos ouvidos de quem tentou ferir. O arrependimento se intensifica, pois o ofensor percebe que sua atitude serviu apenas para destacar sua força. Assim, o que começou como tentativa de humilhação termina como palco de reconhecimento. E esse é o verdadeiro castigo, ver você honrado pelo que suportou. Você já percebeu que muitas vezes o maior impacto não está no que é dito, mas no que é calado. O silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito, porque cria espaço para que o outro ouça sua própria consciência. O ofensor, que esperava discussões e explosões, se vê diante de um vazio perturbador. Essa ausência de resposta quebra expectativas e revela uma força que não precisa de palavras para se impor. É nesse silêncio calculado que a mente do culpado encontra o castigo mais profundo, pois ele é obrigado a enfrentar seus próprios pensamentos sem escapatória. Ignorar não é simplesmente não ouvir, mas negar importância.
O desprezo é um peso invisível que recai sobre os ombros de quem ofendeu. O silêncio, quando aliado ao desprezo, mostra que a presença do outro perdeu relevância. Isso corrói lentamente o ego, pois nada é mais doloroso do que perceber-se irrelevante. O ofensor passa a sentir-se diminuído, sufocado pelo fato de que sua voz já não tem valor. Esse peso psicológico se acumula dia após dia, até se tornar insuportável. E, paradoxalmente, tudo isso acontece sem que você precise mover uma única palavra. Cada vez que o ofensor busca reação e encontra apenas silêncio, sua mente se torna palco de ecos incessantes. Ele revê o que fez, repensa suas atitudes e questiona se foi realmente justo. Esse eco é torturante porque não se cala. O silêncio se transforma em espelho, devolvendo ao agressor sua própria imagem distorcida. O castigo não vem de fora, mas de dentro. Esse processo faz com que a culpa cresça, criando fissuras no orgulho. E quando a mente já não suporta o peso do arrependimento, nasce a necessidade de retornar, na esperança de aliviar a dor que ele mesmo construiu. Não há sofrimento maior para quem feriu do que desejar perdão e não encontrar retorno. O arrependimento se torna tortura quando não recebe acolhimento. O silêncio, nesse caso, é como um labirinto sem saída. Cada tentativa de se redimir encontra uma muralha de indiferença. Esse processo não só desgasta o ofensor, mas o obriga a rastejar, tentando de todas as formas reabrir o diálogo. O silêncio, que começou como escolha, termina como punição inevitável. Assim, o culpado aprende que a ausência de palavras pode ser a arma mais dolorosa, mais afiada e mais justa do que qualquer resposta agressiva. Você já notou que o orgulho parece inabalável até o momento em que se confronta com a realidade? O ofensor, tomado pela arrogância, acredita que nada pode atingi-lo. Contudo, quando sua atitude não gera o efeito esperado, surge o limite que nunca imaginou enfrentar. A ausência de resposta, a indiferença e o silêncio se tornam muros que ele não consegue atravessar. Essa barreira quebra sua ilusão de superioridade. A arrogância, antes imponente, começa a rachar diante da constatação de que não tem poder algum sobre você. É nesse momento que a queda se inicia, e o orgulho se torna peso insuportável. Nada desconcerta mais o ego do que perceber que não conseguiu provocar dor. O agressor, que esperava lágrimas ou raiva, encontra serenidade. Essa calma é como um espelho que devolve sua impotência. O ego, inflado por vaidade, entra em colapso ao perceber que não controla suas emoções. O estoicismo ensina que manter a paz interior é a maior vitória, pois transforma a tentativa de ataque em fracasso absoluto. O colapso do ego é inevitável, e nesse vazio de poder, o arrependimento surge como consequência. O ofensor entende, tarde demais, que perdeu a batalha sem que você precisasse lutar. A soberba é uma prisão invisível, e quem a carrega inevitavelmente se torna refém de si mesmo. O ofensor que acreditava estar no controle acaba castigado pela própria vaidade. Cada gesto de indiferença que recebe é uma martelada no pedestal que construiu para si. Sua soberba se desfaz lentamente, transformando a confiança em vergonha. O castigo não vem de fora, mas de dentro, pois é ele quem sente o peso da derrota. Esse processo é doloroso porque o obriga a encarar a fragilidade que tentou esconder. A soberba se torna sua ruína, e o arrependimento é o único caminho possível. Quando a queda é inevitável, surge a percepção do que realmente foi perdido. O agressor começa a reconhecer que sua atitude custou mais do que imaginava. O orgulho que o mantinha firme se torna pó diante da ausência. Ele descobre que a verdadeira força não estava em dominar, mas em preservar. Esse reconhecimento chega tarde, e a dor do arrependimento o acompanha como sombra. O retorno, então, é marcado não por grandeza, mas por submissão. O ofensor rasteja, movido pelo desejo de recuperar o que já não pode ser restaurado da mesma forma. Sua queda é completa, e sua dor é prova disso. Você já percebeu como algumas pessoas perdem o controle diante da menor provocação? O estoico segue na contramão disso. Quando atacado, ele permanece firme, como se nada pudesse atingi-lo. Esse domínio causa estranheza, pois o agressor espera explosões de raiva, lágrimas ou qualquer reação que prove sua vitória. Mas o frio controle das emoções desmonta esse teatro. Ao não se abalar, você mostra que não está à mercê de estímulos externos. O agressor,
em vez de sentir poder, percebe impotência. E nesse contraste nasce o arrependimento, pois ele descobre que não tem força sobre sua serenidade. O coração impulsivo deseja responder imediatamente, mas a razão treinada no estoicismo dita outro caminho. O domínio racional sobre os impulsos é como um freio invisível que impede decisões precipitadas. Essa prática não é frieza sem alma, mas sim clareza sobre o que realmente importa. Ao deixar que a razão governe, você se protege das armadilhas emocionais. O agressor percebe, então, que seu ataque não encontrou brechas. Essa ausência de vulnerabilidade gera desconforto, pois o que deveria ser triunfo se torna fracasso. O retorno do culpado é inevitável, movido pela consciência de que sua ação perdeu força diante do autocontrole. Diante da provocação, a serenidade é a resposta mais poderosa. Ela não grita, não acusa, não implora. Apenas permanece. Essa firmeza se torna imbatível porque não pode ser destruída por palavras ou gestos. O agressor se vê diante de alguém que não cede ao jogo emocional, e isso causa desconforto profundo. Sua mente começa a questionar: por que não consegui atingi-lo? Esse questionamento se transforma em arrependimento, pois mostra que a tentativa de ferir foi inútil. A serenidade não é apenas escudo, mas espada invisível que corta sem precisar atacar. O equilíbrio é a vitória silenciosa. O verdadeiro poder está em não se dobrar. Quem mantém a postura, mesmo ferido, conquista respeito até dos que o tentaram derrubar. O orgulho saudável do estoico não é vaidade, mas consciência do próprio valor. Ele sabe que não precisa provar nada ao agressor. Essa firmeza impressiona, pois mostra que o golpe não atingiu o alvo. O ofensor, ao perceber isso, é obrigado a encarar sua derrota. Ele retorna não apenas arrependido, mas humilhado pela descoberta de que não conseguiu destruir aquilo que parecia frágil. Esse retorno rastejante é a prova de que o frio controle das emoções é a arma mais letal de todas. Você já percebeu que o tempo tem o poder de ampliar a dor de quem erra? O agressor pode até ignorar o impacto imediato de suas atitudes, mas os dias, semanas e meses funcionam como um martelo constante sobre sua consciência. O que parecia pequeno cresce na memória, tornando-se insuportável. O estoicismo mostra que não é preciso pressa, pois o tempo se encarrega de revelar verdades. A cada momento em que você permanece firme e distante, o relógio se torna inimigo do culpado. Ele descobre, pouco a pouco, que sua ação não desapareceu, mas ecoa dentro dele, cobrando arrependimento. No calor do instante, é difícil enxergar tudo com clareza, mas com paciência, o cenário muda. O estoico sabe que não é necessário exigir explicações imediatas, porque a própria vida traz respostas. Essa espera estratégica é desconcertante para o ofensor, que esperava ver reação instantânea. Quando nada acontece, ele é forçado a refletir. A paciência desmonta máscaras, derruba defesas e expõe realidades ocultas. O tempo, aliado da calma, revela que a vitória pertence a quem sabe esperar. O ofensor, incapaz de fugir do peso da memória, começa a sentir a culpa se transformar em arrependimento profundo. O silêncio aliado ao tempo se torna tortura invisível. O agressor, sem resposta imediata, inicia uma guerra contra sua própria mente. Cada hora sem retorno é uma lembrança de sua falha. O sofrimento cresce porque não há como apagar o passado. O tempo age como juiz implacável, ampliando a sensação de perda. O culpado revisita suas ações repetidas vezes, tentando justificar, mas sempre chegando à mesma conclusão: errou. Esse sofrimento é lento, corrosivo e inevitável. A cada dia, o arrependimento se fortalece, transformando-se em peso que o empurra de volta para você, agora sem orgulho, apenas com vergonha. Quando finalmente retorna, o agressor já não é o mesmo. O tempo transformou em alguém marcado pela culpa. O reencontro não acontece por iniciativa generosa, mas pela necessidade de aliviar o fardo que o corrói. Ele volta em busca de perdão, arrastado pela dor que o tempo construiu dentro dele. Essa volta, porém, não o coloca em posição de poder, mas de submissão. Você, ao manter firmeza e calma, permitiu que o tempo fizesse o trabalho por você. O arrependimento tardio é fruto dessa espera silenciosa, e o retorno rastejante é a prova de que a paciência sempre vence.
Você já reparou que algumas vitórias são mais poderosas quando não exigem combate? O estoicismo ensina que nem toda batalha merece ser travada. Quando alguém tenta ferir, a reação natural seria revidar. Mas ao escolher não entrar no jogo, você já está vencendo. A grandeza está em recusar-se a desperdiçar energia em disputas sem sentido. O agressor, ao perceber que não conseguiu arrastá-lo para o conflito, sente-se derrotado sem sequer ter iniciado a luta. Esse tipo de vitória não precisa de aplausos, porque é silenciosa, discreta, justamente por isso, devastadora para quem tentou provocar dor. Vingança pode até parecer tentadora, mas o estoicismo mostra que ela apenas prolonga a dor. A verdadeira força surge quando você decide seguir em frente sem olhar para trás. O brilho de quem não busca vingança é tão intenso que desarma qualquer inimigo. O ofensor, esperando represálias, encontra apenas indiferença. Isso o confunde, pois esperava reação. Sua tranquilidade, em contraste com a expectativa de confronto, o coloca em posição de superioridade. Essa luz que vem da calma revela maturidade e faz o agressor refletir sobre a futilidade de suas ações. O arrependimento, inevitavelmente, nasce dessa comparação. A postura de quem escolhe não revidar chama a atenção. Pessoas ao redor começam a enxergar grandeza na forma como você conduz a situação. O respeito não é conquistado pela força da vingança, mas pela serenidade que preserva sua dignidade. Esse reconhecimento silencioso pesa sobre o ofensor, que percebe que sua atitude não apenas falhou, mas também elevou sua imagem diante dos outros. É como se a tentativa de manchar sua reputação tivesse o efeito contrário. Todos passam a admirá-lo. O respeito alheio é o reflexo de uma vitória que não precisou de guerra. Nada é mais doloroso para o agressor do que perceber que sua derrota foi causada por ele mesmo. Ao tentar machucar, só conseguiu expor suas fraquezas. O estoicismo ensina que a maior arma é deixar que o outro se destrua pelo peso de suas próprias escolhas. O inimigo, que acreditava estar vencendo, acaba derrotado pela própria consciência. Essa derrota é irreversível, porque nasce de dentro. Não foi você quem o derrubou, mas ele mesmo. O arrependimento o obriga a rastejar, não por causa de sua vingança, mas por culpa de seus próprios erros. E essa é a vitória mais pura: vencer sem lutar. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais perturbador do que qualquer resposta agressiva? Quem espera explosões de raiva se vê desarmado diante da calma. O estoicismo ensina que a sabedoria está em manter a serenidade, mesmo quando o coração pede reação. Essa postura revela grandeza, pois mostra que você não é controlado por estímulos externos. O agressor, acostumado a ver dor ou desespero, encontra tranquilidade. Essa calma desarticula seus planos e transforma a ofensa em fraqueza. A sabedoria de não revidar é, ao mesmo tempo, escudo e espada invisível, que fere sem precisar atacar. Muitos acreditam que retaliar é sinal de força, mas, na verdade, é prova de vulnerabilidade. O estoico entende que reagir impulsivamente é conceder ao outro o poder de ditar suas emoções. A superioridade está em não se deixar arrastar pelo mesmo nível. Quando você escolhe não revidar, demonstra que não precisa da aprovação, nem do confronto para validar sua dignidade. Essa escolha confunde o agressor, que esperava resistência. O resultado é claro: a tentativa de dominá-lo se transforma em derrota silenciosa. E quanto mais você mantém sua posição firme, mais o ofensor se afunda no arrependimento. O agressor planeja cada ação esperando retorno proporcional. Quando não encontra isso, surge a confusão. Ele não entende como suas provocações não surtiram efeito. Essa desordem mental o obriga a refletir sobre sua própria irrelevância. A expectativa de guerra se transforma em silêncio pesado, que o acompanha como sombra. Essa confusão é insuportável, pois desmonta a ilusão de poder que acreditava ter. Aos poucos, a mente do ofensor se torna prisão, onde ecoam dúvidas e arrependimentos. Essa falta de reação é a chave que inverte os papéis. Quem feriu agora é o que sofre. Depois de perceber que não conseguiu abalar você, o ofensor começa a sentir o peso do erro. O arrependimento o acompanha em cada pensamento, até que não consegue mais sustentar sua postura. O retorno se torna inevitável, mas não acontece em posição de força. Ele volta em submissão, buscando alívio para a culpa que carrega.
A sabedoria de não revidar transforma o reencontro em prova de sua vitória silenciosa. Você não precisou levantar a voz, não precisou de vingança. Apenas permaneceu sereno, permitindo que o próprio tempo e a consciência do outro cumprissem o papel de puni-lo. Você já reparou como a indiferença pode doer mais do que a raiva? Quando alguém tenta nos ferir, espera ver dor ou fúria como resposta. Mas a frieza do olhar neutro é devastadora. É como gelo que congela lentamente o coração vaidoso do agressor. Ele percebe que perdeu relevância, que não tem poder algum sobre suas emoções. Essa ausência de reação é um golpe invisível, que atravessa a soberba. O castigo começa no momento em que a vaidade descobre que não conseguiu provocar nenhum efeito. A indiferença, nesse caso, não é apenas silêncio, é punição calculada. Nada assusta mais quem tentou ferir do que encontrar alguém que permanece sereno. O ofensor espera lágrimas, justificativas ou discussões. Mas, diante da calma, sente-se pequeno. Essa serenidade não é desinteresse, mas domínio. O estoico mostra, com sua postura, que controla o próprio interior. Isso desestabiliza o agressor, que passa a se questionar: por que não consegui abalá-lo? Essa dúvida cresce como tormento. A mente serena do ofendido se torna força silenciosa, capaz de inverter posições. O que antes parecia ataque se transforma em derrota psicológica, e a consciência do erro se instala com peso crescente. Muitos acreditam que ignorar é sinal de fraqueza, mas no estoicismo, é arma poderosa. Negar atenção é retirar do agressor aquilo que ele mais buscava: relevância. A ausência de atenção se torna punição porque revela que sua presença não é necessária. Essa exclusão cria um vazio que o próprio ofensor não suporta. Ele passa a desejar até mesmo uma reação negativa, só para sentir-se lembrado. Mas quanto mais você se mantém firme, mais profundo se torna o castigo. A falta de resposta se converte em tormento, mostrando que a maior punição não é gritar, e sim não conceder espaço. Com o tempo, o agressor percebe que perdeu mais do que imaginava. O vazio deixado pela sua indiferença se transforma em dor constante. Ele sente que não tem como preencher esse espaço, porque já não encontra portas abertas. Esse vazio corrói, dia após dia, levando-o a buscar retorno desesperado. Mas, quando finalmente volta, não é em posição de triunfo, e sim rastejando, marcado pelo arrependimento. A indiferença se tornou castigo não apenas pelo que tirou, mas pelo que mostrou, que sua vida segue, plena, sem depender de quem tentou ferir. E esse é o golpe final. Você já percebeu que a verdadeira força raramente precisa ser exibida. O estoico ferido não faz alarde, não dramatiza, não implora. Sua grandeza está justamente no silêncio. Essa postura enigmática incomoda profundamente o ofensor, que esperava ver fragilidade. A ausência de sinais externos cria a impressão de que nada o atingiu, mesmo que internamente tenha sentido a dor. Essa grandeza invisível é como um muro que o agressor não consegue escalar. A falta de espetáculo transforma a suposta vítima em figura imponente, enquanto o culpado se vê diminuído diante de algo que não consegue compreender. O desejo de justificar-se é natural, mas o estoico sabe que explicações só servem para alimentar a curiosidade do agressor. Não se explicar é afirmar, de forma silenciosa, que não deve nada a ninguém. Essa atitude desconcerta o ofensor, pois o priva da narrativa que esperava controlar. Cada resposta negada é um corte invisível em seu orgulho. O poder de não se explicar reside no domínio de si mesmo. É escolher preservar a própria dignidade em vez de tentar convencer. Esse silêncio estratégico se torna insuportável para quem esperava réplicas, e o arrependimento nasce justamente dessa frustração. Enquanto o agressor se alimenta da dúvida, o estoico se fortalece na confiança. Essa segurança não precisa de plateia, nem de validação externa. É a convicção íntima de que nada externo pode destruir a essência. Essa confiança silenciosa é percebida por todos, inclusive pelo culpado, que começa a se sentir pequeno. A cada gesto firme, a cada olhar tranquilo, o arrependimento cresce dentro dele. A confiança é a arma porque desarma. O agressor descobre que, ao tentar ferir, apenas expôs sua própria fraqueza diante de alguém que não depende de aprovação. O ofensor que acreditava estar diante de presa fácil se vê forçado a retornar. Esse retorno não acontece por generosidade, mas por necessidade.
Ele subestimou a força invisível do estoico ferido, acreditando que teria domínio. Agora, arrastado pelo arrependimento, volta em busca do que perdeu. Mas já não retorna em posição de superioridade, e sim em condição de submissão. O arrependimento o faz rastejar, reconhecendo que errou ao julgar sua força. O que começou como tentativa de destruição, termina como confissão de derrota. O retorno é inevitável, e sua dor é prova de que subestimar a força silenciosa foi o maior erro. Você já percebeu que a maior punição para quem trai não vem de fora, mas de dentro. O traidor, ao agir, acredita que sairá ileso. Porém, com o tempo, se vê obrigado a encarar o reflexo de suas escolhas. O estoico não precisa buscar vingança, porque a própria consciência do traidor se encarrega de cobrar. Cada vez que olha para trás, encontra a lembrança da falha que cometeu. Esse espelho invisível o persegue, revelando a vergonha escondida. Assim, a traição se transforma em fardo pesado, que cresce à medida que o silêncio do traído permanece firme e impenetrável. Quando o traído permanece sereno, o traidor sente um desconforto insuportável. Esperava encontrar raiva, acusações ou desespero. Mas, diante da calma, sua culpa fica exposta. Essa serenidade é como uma lâmina invisível que corta profundamente, pois mostra que você não precisa de barulho para demonstrar grandeza. O traidor, que imaginava controlar a situação, percebe que sua ação apenas revelou sua própria pequenez. O silêncio não protege apenas quem foi ferido, mas também escancara a miséria moral de quem traiu. E é essa exposição silenciosa que corrói, lentamente, até o ponto em que o arrependimento se torna inevitável. A mente é implacável com aqueles que agem contra a confiança. O traidor pode até tentar fugir, mas não consegue escapar da própria consciência. Cada noite silenciosa, cada lembrança do que fez, se transforma em castigo invisível. O estoico entende que não há necessidade de gritar, porque o peso do erro faz o trabalho sozinho. A consciência se torna juiz e carrasco, obrigando o traidor a carregar a culpa onde quer que vá. Esse castigo é inevitável, e a dor cresce à medida que a ausência do perdão se prolonga. Assim, o arrependimento se torna companheiro constante. Mais cedo ou mais tarde, o traidor volta. Não por orgulho, mas pela necessidade desesperada de aliviar o peso da culpa. O retorno não acontece em condição de igualdade, mas em submissão. Ele rasteja, implorando por algo que já não pode exigir: o perdão. O estoico, com sua postura firme, observa o reencontro não como quem precisa, mas como quem venceu sem esforço. O traidor descobre, então, que o preço da traição não está apenas na perda, mas no retorno humilhado. O arrependimento o empurra de volta, e sua dor é a prova de que toda traição cobra seu preço. Você já percebeu como algumas despedidas se transformam em libertação? Quando alguém tenta nos ferir, acredita que deixará cicatrizes eternas. Mas o estoicismo ensina que, ao seguir em frente, a vida floresce ainda mais forte. O agressor esperava ver ruína, mas encontra renascimento. Cada passo adiante mostra que a dor não o aprisionou, e sim serviu de combustível para crescer. Essa nova fase, construída sem o peso do passado, é prova silenciosa de vitória. Enquanto o ofensor carrega arrependimento, você ergue um caminho cheio de novas conquistas. Seguir em frente é uma escolha que exige coragem. Muitos permanecem presos a lembranças, mas o estoico entende que olhar para trás é alimentar correntes invisíveis. O poder está em soltar, deixar ir e construir algo novo. Essa postura desconcerta o agressor, que esperava ser lembrado. Ao perceber que você não vive de recordações, ele sente o golpe mais duro, a perda do espaço que acreditava ter em sua história. O poder de seguir sem olhar atrás não apenas fortalece você, mas também revela ao ofensor que sua presença já não é necessária. O crescimento após a dor cria um brilho impossível de ignorar. Esse brilho não vem de ostentação, mas da serenidade de quem encontrou equilíbrio. O agressor, ao observar de longe, sente-se diminuído diante da nova versão que ajudou a criar sem querer. Esse contraste é insuportável. Enquanto você floresce, ele se afunda no arrependimento. O brilho de quem segue em frente obriga o ofensor a rastejar em busca do que perdeu. Ele retorna, não por grandeza, mas pela necessidade de participar novamente de algo que já não pertence a ele. No fim, a verdadeira glória está em ter resistido. O resiliente não precisa provar nada,
pois sua própria vida se torna testemunha. A vitória é silenciosa, mas evidente. Não veio de vingança, nem de confronto, mas da capacidade de seguir adiante. O estoicismo mostra que o triunfo está em ser dono de si mesmo, em não depender do reconhecimento do outro. O ofensor retorna arrependido, mas já não encontra espaço no mesmo lugar que abandonou. A vitória pertence a você, que escolheu florescer. Essa é a glória final. Mostrar que nada foi capaz de interromper sua caminhada. Você já notou como quem despreza acredita que nunca vai sentir falta? Essa confiança exagerada se quebra quando o silêncio e a ausência tomam espaço. O desprezo, antes usado como arma, retorna como ferida. O agressor começa a perceber que sua ausência não gerou fragilidade, mas revelou sua irrelevância. Esse vazio se torna incômodo constante, corroendo lentamente sua mente. Cada instante sem resposta, sem retorno, é lembrança de que não tem o controle que imaginava. O vazio, que parecia leve, transforma-se em peso insuportável. E é aí que o arrependimento começa a nascer, mesmo que ele tente esconder. Enquanto o outro se perde em arrogância, você segue em silêncio. Não busca provar nada, não pede atenção, apenas avança. O estoicismo ensina que a verdadeira grandeza não precisa ser explicada. Ela se mostra no comportamento. Esse silêncio, longe de ser fraqueza, é a prova de domínio. O desprezo encontra resistência inesperada, porque não há confronto, não há gritos, apenas serenidade. O ofensor começa a perceber que não é indispensável. Sua vaidade se desfaz diante de sua calma, e a indiferença se torna uma lição dolorosa. O silêncio, nesse cenário, é a arma mais poderosa contra o orgulho. Curiosamente, a ausência se transforma em presença ainda mais marcante. Quanto mais distante você permanece, mais o ofensor pensa em você. Sua mente, antes segura, agora se prende ao vazio que você deixou. Cada lembrança se intensifica, cada espaço vazio se torna lembrete. A ausência deixa de ser um detalhe e se torna fantasma constante, acompanhando seus pensamentos a cada instante. Essa presença invisível, nascida da distância, é o que provoca a verdadeira dor. Aquele que desprezou agora se vê atormentado pela lembrança de quem julgava insignificante. No fim, o desprezo se volta contra quem o praticou. O ofensor retorna, mas não com a mesma postura de antes. Volta marcado pela vergonha de ter subestimado você, de ter acreditado que não faria falta. Esse retorno é humilhante, pois não nasce de generosidade, mas da necessidade de aliviar a dor que o vazio causou. Ele rasteja, buscando a atenção que antes desprezou. E esse é o triunfo silencioso do estoico. Não precisou de vingança, apenas de firmeza. O retorno, manchado pelo arrependimento, é a maior prova de que quem ignora sempre acaba implorando pelo que perdeu. Você já percebeu que alguns orgulhosos só entendem a força quando são ignorados? O silêncio, quando usado com firmeza, torna-se arma invisível contra o ego. O que o orgulhoso mais teme é a perda de relevância, e nada revela isso tão bem quanto a falta de reação. Ele espera confronto, explicações, justificativas, mas encontra apenas o vazio. Esse contraste fere sua vaidade, que se desfaz pouco a pouco. O silêncio não ataca, mas sufoca. E é nesse sufocamento que o orgulho começa a se quebrar, levando o culpado a reconhecer que não tem o controle que acreditava possuir. Quando o orgulhoso não encontra respostas, inicia-se um desconforto crescente. Cada tentativa de provocar se torna inútil, pois o alvo permanece inabalável. Esse silêncio obriga a mente a trabalhar contra si mesma, criando dúvidas, arrependimentos e culpas. O vazio não dá espaço para justificativas, ele apenas aumenta a percepção de perda. O que parecia um jogo se torna um castigo lento. O ofensor passa a sentir que não é mais relevante, e essa sensação de inutilidade é insuportável. O desconforto aumenta até o ponto em que o orgulho cede, e a necessidade de buscar retorno se torna inevitável. No estoicismo, o verdadeiro poder está em dominar as próprias emoções. O silêncio é a expressão máxima desse domínio. Não responder não significa covardia, mas sim maturidade. É a escolha de não permitir que o outro determine seus sentimentos. O ofensor, diante desse autocontrole, se sente impotente. Sua tentativa de desestabilizar falhou porque você não entregou a ele o que queria. Reação. Esse domínio emocional, além de preservá-lo,
desarma totalmente o agressor. Ele passa a entender que não controla nada, e o arrependimento nasce dessa derrota invisível. Por mais que o orgulhoso resista, chega um momento em que não consegue mais suportar o peso do silêncio. O orgulho, que parecia armadura, se transforma em prisão. O arrependimento cresce até que a rendição se torna inevitável. O retorno acontece, mas não com a mesma postura de antes. O agressor volta enfraquecido, em busca de algo que não pode exigir. A calma que você manteve durante todo o processo foi a chave que quebrou seu orgulho. Essa rendição não é apenas derrota, mas também confissão silenciosa de que subestimou sua força. Você já percebeu como ser ignorado pode doer mais do que ser confrontado? A indiferença tem o poder de desarmar qualquer ofensor, porque ela nega exatamente o que ele busca: importância. O estoicismo ensina que não reagir não é sinal de fraqueza, mas de domínio. Quando você escolhe ignorar, transforma o jogo. O outro, que esperava sua atenção, se vê diante de um muro intransponível. Esse castigo silencioso pesa mais do que 1000 respostas. A indiferença fere o orgulho sem precisar levantar a voz, deixando o ofensor prisioneiro da própria irrelevância. Não há nada mais doloroso para o ego do que descobrir que não faz falta. A ausência de importância é um golpe invisível, mas certeiro. O agressor, ao perceber que você segue sua vida sem se abalar, entra em crise. Sua mente, antes confiante, começa a questionar se realmente tinha valor. Esse peso aumenta a cada gesto de indiferença, corroendo lentamente sua vaidade. O que parecia triunfo se transforma em derrota psicológica. O estoico sabe que o verdadeiro castigo não está na vingança, mas em mostrar que o outro não tem o poder que acreditava ter. A indiferença é como gelo, fria, firme e implacável. O ofensor, ao sentir esse gelo, fica paralisado. Não sabe como reagir, não entende como sua ofensa não gerou impacto. Essa frieza o faz repensar cada palavra, cada gesto. Ele esperava gritos, lágrimas ou qualquer reação que confirmasse seu poder. Mas, diante da frieza, encontra apenas vazio. Esse gelo psicológico é devastador porque revela a verdade. Ele não tem controle sobre você. Paralisado, o ofensor começa a sentir o peso da culpa. A indiferença não apenas protege, mas também congela sua arrogância. Com o tempo, a indiferença gera seu efeito final, o arrependimento. Quando o ofensor percebe que perdeu espaço, que sua presença já não importa, o orgulho se desfaz. Ele retorna não por generosidade, mas por desespero. O arrependimento nasce da dor de se tornar irrelevante na vida de quem tentou ferir. Esse retorno é marcado pela submissão, pela necessidade de recuperar algo que já não controla. O estoico, ao manter sua postura, prova que a indiferença não apenas foi arma, mas também sentença. A irrelevância é o pior castigo, e dela surge a confissão silenciosa da derrota. Você já percebeu como correr atrás de quem nos desprezou só aumenta o poder do outro? O estoicismo ensina que a dignidade se preserva na firmeza, não na insistência. Quando você escolhe não se rebaixar, envia uma mensagem clara: sua vida não depende de quem partiu. Essa postura desconcerta o agressor, pois ele esperava súplica. A ausência de busca revela a força, e essa força o atinge como golpe silencioso. O que parecia distância se transforma em vitória, porque demonstra que você segue inteiro, sem precisar mendigar atenção. Implorar é entregar o controle ao outro, é dar a ele o prazer de sentir-se superior. O estoico entende que o verdadeiro poder está em não ceder a esse impulso. A recusa em implorar desconcerta o agressor, que passa a questionar sua importância. Quanto mais você mantém o silêncio, mais ele sente o peso da perda. A ausência de súplica se torna prova de autossuficiência. O agressor percebe que não foi indispensável e começa a lidar com o arrependimento. Essa consciência é dolorosa, porque mostra que sua tentativa de diminuir só serviu para revelar sua insignificância. Enquanto você se mantém distante, algo curioso acontece. O respeito começa a surgir. Pessoas ao redor enxergam a grandeza de quem não se rebaixa. O agressor, por sua vez, percebe que sua atitude não apenas falhou, mas elevou ainda mais sua imagem. O afastamento se transforma em palco de reconhecimento. Quem tentou enfraquecer vê sua reputação crescer. Esse contraste pesa sobre o ofensor, pois sua ação acabou gerando o efeito contrário.
O respeito conquistado pela firmeza é vitória silenciosa, que não precisa de palavras, apenas de postura. Quando você não corre atrás, o outro percebe a dimensão da perda. O silêncio se torna insuportável, e o vazio passa a gritar dentro dele. O agressor, que acreditava ter vantagem, sente-se frágil diante da sua ausência. O arrependimento nasce desse vazio, e o retorno se torna inevitável. Mas esse retorno não é marcado por triunfo, e sim por submissão. Ele volta rastejando, envergonhado, em busca de recuperar o que já não controla. Essa é a vitória do estoico. Não ter precisado correr atrás, porque o próprio tempo e a consciência do outro trouxeram de volta. Você já percebeu como algumas pessoas acreditam que podem sair da sua vida sem sentir nenhum impacto? O agressor age certo de que sua ausência não fará diferença, mas descobre o contrário quando o silêncio começa a pesar. O vazio que ele acreditava ser relevante se transforma em dor crescente. O estoicismo mostra que não é preciso provar nada, basta permanecer firme. O choque vem quando percebe que você não apenas continua de pé, mas floresce. Essa constatação o atinge de forma brutal, deixando claro que sua saída não diminuiu nada, apenas revelou sua insignificância. O tempo é mestre em expor verdades que antes eram ignoradas. No início, o ofensor pode até sentir-se confiante, acreditando que sua ausência não terá peso. Mas, à medida que os dias passam, percebe que o vazio se amplia. Cada momento sem você se transforma em lembrete doloroso de que perdeu algo valioso. O estoico entende que não há necessidade de pressa, pois o tempo faz o trabalho. Essa revelação lenta é castigo inevitável. Quanto mais o tempo avança, mais clara fica a dimensão da perda. A saudade é sentimento que nasce sem ser convidado. Ela se infiltra na mente do agressor, trazendo memórias que se tornam incomodas. O que antes foi desprezado, agora é lembrado com desejo de retorno. A saudade não pede licença, apenas ocupa espaço. O ofensor, que acreditava ser forte, se torna refém das próprias lembranças. O estoico, em silêncio, permite que a saudade cumpra seu papel, corroer a mente de quem não valorizou. Essa punição é silenciosa, mas devastadora, porque não depende de palavras, apenas do vazio que insiste em gritar. No fim, o agressor não consegue escapar da realidade que o tempo e a saudade construíram. Ele retorna, mas não com orgulho. Volta arrependido, envergonhado por ter acreditado que você não faria falta. Esse retorno é marcado pela confissão silenciosa de que subestimou sua importância. O arrependimento não é apenas dor, mas também humilhação. O estoico, firme em sua postura, observa o retorno não como quem precisa, mas como quem venceu. A dor de quem pensou que você não faria falta se torna a sua maior lição. Nunca subestimar a ausência de alguém forte. Você já percebeu como quem brinca com os sentimentos dos outros acredita estar no controle? Acreditam que podem manipular, enganar ou ferir sem consequência. Mas o estoicismo ensina que todo jogo tem seu preço, e cedo ou tarde a vida inverte os papéis. O jogador descobre que a manipulação não trouxe vitória, mas uma armadilha criada por ele mesmo. Quando você escolhe não reagir com desespero, e sim com firmeza e silêncio, o jogo se vira contra o ofensor. Ele passa a sentir na pele a dor que tentou causar, e o arrependimento se torna inevitável. O manipulador se alimenta de emoções intensas, raiva, desespero, lágrimas. Mas quando encontra serenidade, suas ilusões desmoronam. O estoico não oferece espetáculo, apenas calma inabalável. Essa tranquilidade desmonta a ilusão de controle, deixando o ofensor perdido. Ele esperava a vitória, mas encontra fracasso silencioso. A serenidade expõe sua fragilidade, revelando que nunca teve poder de verdade. Esse choque o coloca diante de uma realidade dolorosa. Brincar com sentimentos não trouxe grandeza, trouxe apenas vazio. O arrependimento cresce quando ele percebe que sua vitória era falsa, sustentada por ilusões quebradas pela calma. Não existe punição maior do que a consciência culpada. Quem brinca com sentimentos inevitavelmente é perseguido pelas próprias escolhas. No silêncio do estoico, o culpado se vê obrigado a encarar suas ações sem desculpas. Cada lembrança volta como fantasma, lembrando da dor que provocou. Essa consciência se torna carrasco invisível, que o condena sem necessidade de tribunais. A cada dia, a culpa cresce,
transformando-se em peso insuportável. Esse tormento não vem de fora, mas de dentro. E é justamente essa cobrança interior que desperta o arrependimento profundo, obrigando-o a buscar retorno. No final, o ofensor não consegue suportar o peso da culpa. O retorno acontece, mas não é marcado por grandeza. Ele volta humilhado, envergonhado, reconhecendo que brincou com o que não deveria. Esse retorno não é pedido de perdão nobre, mas súplica para aliviar a dor da consciência. O estoico, ao permanecer firme, não precisou de vingança, apenas deixou que o tempo e a consciência cumprissem o papel de punir. O arrependimento o faz rastejar, e esse é o castigo final. O jogador descobre que nunca esteve no controle. Era apenas uma peça no tabuleiro da própria culpa. Você já percebeu como algumas pessoas só entendem o peso das próprias decisões quando é tarde demais? No momento da ofensa, o agressor acredita estar vencendo. Mas a vida, com o tempo, revela o reflexo de cada escolha. O estoicismo ensina que não precisamos acelerar essa revelação. Basta permanecer firme, e o destino se encarrega de expor a verdade. O que parecia vitória para o ofensor se transforma em derrota silenciosa, refletida no arrependimento que cresce dentro dele. Cada decisão errada volta como um espelho, mostrando que o verdadeiro perdedor foi ele. Enquanto o ofensor se perde na própria vaidade, você continua a caminhar. O brilho de quem segue em frente, sem olhar atrás, é impossível de ignorar. Esse progresso é doloroso para quem tentou ferir, porque expõe sua irrelevância. O estoico não precisa de vingança. Sua vida florescendo é a maior resposta. O brilho não vem de ostentação, mas de serenidade, de conquistas silenciosas que se acumulam. O agressor, ao ver esse avanço, sente-se diminuído. Esse contraste cria ferida invisível, lembrando de que quem realmente perdeu não foi você, mas ele. O agressor, tomado pelo orgulho, acreditava que sempre teria poder sobre você. Mas a ausência o faz descobrir uma realidade dura. Não era tão indispensável quanto pensava. Essa queda é lenta, dolorosa e inevitável. O estoico não precisa atacar, porque a vida se encarrega de mostrar a futilidade do orgulho. Cada gesto de indiferença reforça a verdade. O ofensor não tem mais espaço. A queda do pedestal é castigo inevitável, porque a consciência não perdoa. E quanto maior a arrogância no início, maior a dor no momento da queda. Quando percebe a dimensão da perda, o ofensor retorna. Mas esse retorno não acontece com a mesma postura de antes. Ele volta humilhado, envergonhado, arrastado pela culpa e pelo arrependimento. O estoico, firme em sua serenidade, não precisou correr atrás nem pedir nada. O simples ato de seguir em frente foi suficiente para mostrar quem realmente perdeu. O retorno humilhado é confissão silenciosa de derrota. Quem antes acreditava ser forte agora rasteja, em busca de recuperar algo que já não pode exigir. A vida mostrou a verdade. O verdadeiro perdedor sempre foi ele. Você já notou como quem nos ataca espera ver fragilidade? O agressor busca lágrimas, raiva ou desespero como sinal de vitória. Mas quando encontra firmeza, sua estratégia se desfaz. O estoicismo ensina que a força não está em negar a dor, mas em não transformá-la em espetáculo. Permanecer firme é a resposta que desconcerta, pois mostra que sua essência não foi quebrada. Essa postura provoca impacto profundo, revelando que, por mais que tenha tentado, o ofensor não conseguiu abalar sua estrutura. O silêncio, muitas vezes confundido com fraqueza, é, na verdade, sinal de poder. Ao não expor seus sentimentos ao agressor, você demonstra controle absoluto. O estoico entende que não precisa se explicar, nem justificar suas escolhas. Esse silêncio se torna prova de valor, pois preserva sua dignidade. O agressor, ao não encontrar reação, sente-se diminuído. O que deveria ser triunfo se transforma em derrota silenciosa. O silêncio, usado com sabedoria, é a arma que não fere fisicamente, mas corrói lentamente o orgulho do outro. Respeito não se exige, se conquista. A resiliência, mostrada pela capacidade de não demonstrar fraqueza, gera admiração até mesmo nos que tentaram ferir. Quem observa de fora reconhece a grandeza de sua postura. O agressor, por sua vez, começa a perceber que sua tentativa de desestabilizar apenas fortaleceu sua imagem. Esse respeito é consequência natural da firmeza. O estoico não busca aplausos,
mas sua conduta firme se torna exemplo. O ofensor, ao ver essa admiração crescer, sente o peso do arrependimento. No fim, a falta de fraqueza desarma completamente o ofensor. Ele retorna, mas não com orgulho. Volta em submissão, envergonhado por ter subestimado sua força. Esse retorno não acontece porque você pediu, mas porque sua firmeza o obrigou. O arrependimento nasce justamente da constatação de que não conseguiu derrubar você. A força de não demonstrar fraqueza se torna vitória silenciosa. Enquanto ele acreditava que venceria ao ver você quebrado, descobre que o verdadeiro derrotado foi ele. O retorno rastejante é apenas consequência dessa força invisível. Você já percebeu como algumas pessoas acreditam que conhecem sua força antes mesmo de vê-la em ação? O ofensor, ao subestimar você, constrói uma ilusão de poder. Mas o tempo sempre revela a verdade. O estoicismo ensina que não é preciso gritar para provar valor. Basta permanecer firme. O erro de quem julgou errado aparece quando descobre que sua tentativa de ferir não apenas falhou, mas fortaleceu. Esse choque é doloroso, porque obriga o culpado a reconhecer que sua leitura foi equivocada. Se esse conteúdo falou com você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se quiser apoiar ainda mais, use o botão "Valeu" aqui no YouTube. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E para mostrar que você ficou até o final, comenta aqui embaixo a palavra glória. Vou estar de olho nos comentários de vocês.